Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A lição passada, a lição de número 1, foi nos apresentada uma síntese do pensamento bíblico sobre o homem, destacando-o como uma unidade, um ser integral, composto, porém, de três partes: espírito, alma e corpo. E hoje nós estaremos tratando especificamente sobre o corpo, essa parte material do ser humano. Nós sabemos que o corpo é um dos componentes fundamentais do existir, do viver, do conhecer, do desejar, do ter, do fazer, criado por Deus como um elemento essencial para o homem, pois é através do corpo que o homem é um ser social. É através do corpo que o homem é um ser religioso. E é mediante o corpo que um dia as suas obras serão provadas para serem aprovadas ou reprovadas diante de Deus, como nos assegura a sua palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E o texto áudio da lição está lá em Salmos 139, verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, verso 14. Como resultado de uma compreensão espiritual, o salmista ele admira o modo com o qual ele foi formado, no ventre materno. E aqui ele vai usar para expressar esse espanto, essa reverência, esse temor, dois termos hebraicos. Noraot, que é traduzido aqui como modo terrível, e Niflait, que é traduzido como tão maravilhoso. Dois termos que carrega um sentimento de espanto, de temor, de reverência, não de medo, mas de admiração, com o modo com que ele foi formado no ventre da sua mãe. O comentarista da lição, ele vai usar o termo hebraico Iari, que na Almeida Revista e Atualizada está traduzido como modo assombroso, maravilhoso, transmitindo aí também a ideia de assombro. Quando nós citamos passagens como Êxodo capítulo 14, versículo 31, Josué capítulo 4, versículo 23 e 24, e 1 Samuel capítulo 4, versos 7 a 9, nós vamos encontrar nessas passagens esse termo Iari também ali traduzido numa expressão de temor, de reverência a Deus pelos seus grandes feitos. E aqui, no Salmo 139, quando o salmista ele usa essa expressão modo terrível, maravilhoso, tão maravilhoso, é uma constatação para nós de que o homem moderno, com todo o seu conhecimento sobre a anatomia humana, sobre a fisiologia médica, ainda assim, com todo esse conhecimento, ele não consegue desvendar todos os mistérios que há na formação do corpo humano e no seu funcionamento. E a verdade prática diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Semana passada nós afirmamos aqui que o homem ele é um ser inteligente, ele foi criado um ser inteligente,
capaz de perscrutar, capaz de investigar, de examinar, de criar. E isso é a verdade. Mas nós não podemos esquecer que o homem é um ser criado. Portanto, é um ser finito, limitado, dependente do seu Criador, Deus. Então, em uma investigação, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir entender todas as coisas da natureza, sobre o homem, com base na sua razão, com base unicamente na sua razão. Até porque Deus ele estabeleceu limites, e muitas das vezes em um processo de investigação de determinada coisa, por exemplo, sobre o corpo humano, há limites que foram determinados por Deus que a compreensão humana ela não pode prescrutar, não consegue ultrapassar. E quando nós chegamos a esse limite, o melhor é nós reconhecermos a soberania e o poder desse Deus magnífico que transcende a nossa compreensão e entender que é Ele que rege todas as coisas. E o texto bíblico em classe está lá em Salmos 139, versos de 1 a 4, que é a primeira perícope, e a segunda perícope vai dos versos 13 a 18. O Salmo 139, de acordo com alguns rabinos, é considerado a coroa de todos os salmos, considerado também um dos mais belos poemas do Saltério. É um salmo que sobressai teológica e psicologicamente no que diz respeito tanto à natureza divina como à onisciência e à onipresença de Deus. E aqui na introdução da lição, o comentarista ele vai nos apresentar duas correntes de pensamentos filosóficas que se propõem a explicar a existência humana. A primeira delas é o racionalismo, esse pensamento filosófico que surge aí no início da Idade Moderna e que afirma que o conhecimento humano ele tem início na razão. Ou seja, nós podemos ter o conhecimento, chegar à verdade com base em um trabalho lógico da mente. E aí, nesse caso, a fé ela seria desnecessária, seria posta fora dessa equação. Haja vista que para os racionalistas, a fé é algo subjetivo, não passando de uma questão de fórum íntimo. O outro pensamento é o cientificismo, que afirma ser a ciência a única forma de conhecimento válida. Ou seja, esse pensamento ele afirma que todas as coisas deveriam ser abordadas e respondidas a partir de uma perspectiva científica, o que é um perigo, porque a ciência ela tem as suas limitações, não é verdade? Entretanto, os propagandistas dessas duas escolas, eles afirmam que elas têm as respostas suficientes, satisfatórias para as questões dos homens que buscam entender e compreender a realidade, inclusive aqueles que investigam os mistérios que há na formação e no funcionamento do corpo humano. No tópico 1 da lição, nós temos a maravilhosa obra de Deus. E aqui no subtópico 1, o comentarista ele vai nos lembrar que Deus, na sua infinita sabedoria e com base no seu grandioso poder, ele forma o homem do pó da terra. Ele forma o corpo do homem do pó da terra, trazendo aí na sua composição pouco mais de 60% de água, sendo que nos corpos de bebês, de criança, esse percentual sobe para um pouco mais de 70%.
E o que é mais interessante, que é até uma forma de comprovar a veracidade da narrativa do Gênesis, é que vários dos elementos químicos que nós encontramos na Terra, no pó da Terra, são encontrados também no corpo humano. Dióxido de carbono, oxigênio, magnésio, potássio, fosfato e outros, né? São elementos que são encontrados tanto na Terra quanto no corpo humano. Com relação à estrutura do corpo humano, a estrutura celular, segundo as autoridades no assunto, nós podemos encontrar cerca de 37 trilhões de células. Alguns estudiosos até sobem esse número para 100 trilhões de células. Com relação ao sistema de coagulação do sangue, a cascata de reações bioquímicas para a coagulação do sangue depende de várias proteínas que interagem de forma precisa e sequencial, e que a ausência, ou seja, a falta de um único componente nesse processo, poderia acarretar em uma hemorragia, o que seria algo fatal para o organismo. Então, o que nós temos aí são órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. E a pergunta é: como o Criador, valendo-se apenas de uma matéria-prima tão comum como o pó da terra, ele pôde criar um ser extraordinário, completo e tão complexo como o corpo humano? Será que essas correntes filosóficas são capazes de nos dar uma resposta com exatidão? Eu acredito que não. No subtópico 2, o comentarista da lição ele vai abordar o fato de que de uma das costelas de Adão, Deus ele vai formar a mãe dos seres viventes, Eva, formada em um corpo igualmente maravilhoso ao de Adão, mas distinto no que diz respeito à anatomia, à fisiologia e à genética. É interessante que alguns cientistas vão afirmar que a medula óssea vermelha, que é encontrada, por exemplo, nas costelas, contém células-troncos, ou também conhecida como células estaminais, que são células multipotentes, que podem diferenciar-se numa variedade de células, de uma variedade de tipos de células, e por isso constituem o material fundamental para o processo de clonagem humana. Com relação a como os descendentes dos nossos primeiros pais, eles são formados no interior materno, a Bíblia ela nos mostra que da mesma forma que Deus ele formou o primeiro homem e a primeira mulher, formou ali aquele primeiro casal, sendo ele, Deus, o autor da vida daquele casal, da mesma forma é ele que, com processos que ele mesmo estabeleceu, vai formar outras vidas no interior da mulher, sendo, portanto, o autor da vida de outras pessoas. Ou seja, Deus, ele formou o primeiro homem, Adão, de forma sobrenatural do pó da terra. E dele, algo que já existia, formou a mulher. E na junção, na fusão de ambos, Deus criou e estabeleceu o mecanismo, os sistemas, os órgãos para dar continuidade à espécie humana.
Aí vale a pena nós lembrarmos o que o salmista ele vai expressar ali no Salmo 139, verso 13 a 15, que é, inclusive, o objeto de estudo da lição de hoje, quando ele diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque, de um modo assombroso e tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, ou seja, o meu entendimento, o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Salmo 139, verso 13 a 15. E na sequência, no subtópico 3, nós vamos ver a individualizada formação integral. Aqui o comentarista, como que dando continuidade a esse raciocínio do subtópico 2, ele vai afirmar que Deus ele fez todos os seres humanos a partir de Adão. O que nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando esteve lá em Atenas, no Areópago, aos seus ouvintes, quando ele afirma que é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E que foi ele, Deus, que de um único sangue, fazendo aqui referência a Adão, fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. E isso não tira a individualidade de cada ser humano. Cada ser humano é uma obra única na mão de Deus, que forma o espírito, a alma e o corpo em um processo de procriação que ele mesmo estabeleceu a partir da união íntima de um homem e uma mulher. E aí, na continuação, o comentarista ele vai nos lembrar que as Sagradas Escrituras elas falam claramente da existência completa de vida no ventre materno. E aí ele vai lembrar daquela passagem lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22, quando há ali no ventre de Rebeca a batalha, a luta entre Jacó e Esaú. Duas vidas no ventre da mãe ali, Rebeca, em batalha. E vai lembrar também daquela passagem lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, quando o anjo Gabriel, falando com Zacarias a respeito do seu filho, João o Batista, que haveria de nascer, o anjo Gabriel afirma para Zacarias que ele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe Isabel. Agora, a questão é considerar quando se dá essa individualizada formação integral do espírito, da alma e do corpo. E aí, segundo especialistas, por exemplo, o corpo, ele começa a ser formado a partir da fusão entre as células sexuais do homem e da mulher, ou seja, a fecundação do espermatozoide no óvulo. Lembrando que o sexo do bebê é determinado pela combinação dos cromossomos sexuais no momento da fecundação. As mulheres, elas possuem como cromossomos XX e o homem, cromossomo XY. E como o óvulo, ele sempre carrega um cromossomo X e o espermatozoide, cromossomo X ou Y, quem realmente determina o sexo do bebê é a célula sexual do pai, é o espermatozoide.
Se XX, mulher. Se XY, homem. Com relação ao tamanho do feto, autoridades na área da fisiologia médica, como Guiton e Hall, eles afirmam que desde a gestação, até as 2 a 3 primeiras semanas, o tamanho do feto é praticamente microscópico. Entretanto, nesse estágio, ele já começa a ganhar formas definidas, como também já começa a receber alimento materno. Nesse estágio, ele já é alimentado pela mãe. E em um processo maravilhoso e ainda inexplicável, entram em formação também nesse período o cérebro, os olhos, os pulmões, o estômago, os rins e o fígado. A coluna vertebral já esboça uma certa rigidez, e o mais emocionante é que o coração já inicia os seus batimentos, os seus batimentos. E aí quem tem filho sabe a emoção disso. E tudo isso é regido, está sob o controle desse Deus magnífico, desse Deus que transcende a nossa compreensão. Agora, quando nós tomamos nota desse conhecimento, dessas informações, elas nos mostram, primeiro, a perversidade do aborto, O quão grande é a perversidade do aborto. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque não é o assunto da lição, mas a gente pensa, o quanto é a perversidade do aborto. Em contrapartida, também nos mostra a sublimidade e a grandiosidade que é a maternidade. E que, portanto, ela deve ser acompanhada, cercada de proteção e cuidados. E no tópico 2 da lição nós temos o corpo para a glória de Deus. O subtópico 1 vai falar sobre o divino tecelão. E aqui o comentarista vai reiterar que o salmista, ali no Salmo 139, nos versos 13 a 15, que é objeto do nosso estudo, ele vai descrever, em linguagem poética, a ação poderosa de Deus na formação do corpo humano, no ventre materno, revelando para nós que o Altíssimo, ele acompanha de forma amorosa a gestação humana. E aí ele fala, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Aqui já é o verso 13, na tradução Nova Almeida atualizada, fala que ele foi tecido. Embora a Bíblia, irmãos, ela não necessite de afirmação científica, é relevante nós considerarmos que a ciência ela já reconhece a formação dos e dos sistemas presentes aí no corpo humano a partir exatamente dos tecidos que são formados pelas células presentes no embrião. A ciência ela já reconhece isso, que os órgãos e os sistemas são formados por tecidos que, por sua vez, são formados por células presentes no embrião. Nós vamos ver que durante o desenvolvimento embrionário são formados os órgãos do corpo em uma complexa harmonia que há entre os tecidos que compõem o organismo, que por sua vez
são formados, né, cada um desses tecidos são formados por várias células características de cada tecido e por arranjos característicos de células grandes e complexas. Em suma, no nosso corpo existe vários tipos de tecidos que se organizam, se harmonizam para formar os órgãos. Por exemplo, o estômago, ele é formado pelo tecido muscular conjuntivo, pelo tecido nervoso, sanguíneo e epitelial. E toda essa complexidade, todo esse funcionamento, né, complexo no nosso corpo, está sob o controle, está sendo regido por esse Deus grandioso, magnífico, transcendente, que está além da nossa compreensão. É por isso que na sequência, aqui no subtópico 2, o comentarista, ali falando acerca de entendimento e louvor, ele vai afirmar que a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo nos liberta, quando nós compreendemos isso, que tudo isso é fruto de uma obra divina grandiosa. Quando nós compreendemos isso, somos libertos de toda especulação e dúvida. E o que produz em nós é um sentimento de gratidão e louvor, que é o que aconteceu com o salmista, ali no Salmo 139. E aí é por isso que ele diz: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E é interessante que no mesmo versículo, ele usa a expressão: o meu entendimento, a minha alma, o sabe muito bem. O sabe muito bem o quê? Que foi de um modo terrível, inexplicável, que não dá para a mente humana perscrutar de forma plena. É obra divina, É obra divina. Ou seja, a verdadeira fé, ela produz entendimento e percepção espiritual corretos, o que resulta em quietude interior. Por quê? Porque nós concluímos que nós somos fruto da obra das mãos desse Criador, o qual ele mesmo está além da nossa compreensão. E aqui no subtópico 3, o comentarista ele vai falar sobre o perigo dos extremos, onde ele vai abordar o fato de que a humanidade, desde os tempos antigos, ela oscila em dois extremos com relação ao valor e à importância do corpo humano. E aí ele vai nos apresentar dois pensamentos, duas linhas de pensamentos filosóficos nesse aspecto. A primeira é o maniqueísmo, a doutrina de Mani, ou Maniqueu, também conhecido como Maniqueu, que tinha pontos de semelhança com o gnosticismo, porque comungava da mesma visão dualista. Essa visão, o maniqueísmo, ele afirmava que a alma, ela conduzia o homem ao reino da luz, ao passo que o seu corpo, a matéria, levava o escravo para o reino das trevas. Então, para Mani, e seus adeptos, a salvação compreendia na libertação da alma, que estava escravizada à matéria, ou seja, ao corpo. Percebe que é uma linha parecida com o gnosticismo, que também vai ser apresentado aqui, o gnosticismo, pelo comentarista da lição, que refletia o dualismo platônico. A segunda linha de pensamento é o gnosticismo, que refletia o dualismo platônico, porque
ele fazia uma clara distinção entre o espírito e a matéria. O gnosticismo, ele afirmava que o espírito, ele é essencialmente bom, puro, ao passo que o corpo, a matéria, é essencialmente má. Por isso que ele defendia que o corpo, inclusive, poderia ser até deixado para a promiscuidade, porque no final ele seria destruído. E nós sabemos que essas doutrinas, elas são antibíblicas, né? Principalmente com relação ao corpo, porque há promessa para o nosso corpo. A gente vai lembrar do que o apóstolo Paulo, ele intercede ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele pede que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados e conservados irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque para o nosso corpo há uma promessa de ressurreição, de transformação e glorificação. Para esse corpo há promessa. É por isso que, inclusive, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E em contrapartida nós temos o narcisismo. E aí o comentarista da lição ele vai abordar o narcisismo moderno, que é a supervalorização do corpo em detrimento da alma, o que pode levar ao culto ao corpo, à autolatria, que é a adoração de si mesmo, e aí o culto ao corpo pode levar a essa exibição exacerbada, que pode levar à questão da sensualidade, da lascívia, e nós precisamos ter cuidado com isso. Claro, como nós falamos na lição passada, o corpo, ele precisa ser cuidado. Há necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo, há uma promessa, como nós já falamos, para ele, de ressurreição, e as Sagradas Escrituras orienta, fala sobre contra a glutonaria, todas essas questões que podem afetar o nosso corpo. Então, o corpo humano, ele precisa ser cuidado. Mas a nossa preocupação sempre vai ser que esses cuidados não ultrapassem os limites e passem a ser cuidados exagerados, que vai levar a todas essas questões que nós já falamos, a exibição, ao culto ao corpo, a uma preocupação pela beleza, pelo exterior, e que leve a gente a esquecer também daquilo que é igualmente importante, a santificação e a preservação da nossa alma, do nosso espírito. Então, o que a gente vê, o que a gente precisa sempre, quando se referente ao corpo, aos cuidados com o corpo, é refletir na seguinte questão: o que eu tenho feito com o meu corpo? Ele glorifica a Deus ou apenas satisfaz o meu ego, as minhas vontades? E a gente precisa refletir sobre isso, não é verdade? E aí, continuando, nós chegamos ao tópico 3 da lição, que diz assim: o corpo e a coletividade. Aqui nesse tópico, o comentarista ele vai, aqui no subtópico 1, ele vai abordar a questão do homem ser um ser social, a importância de nós atentarmos para isso. O homem ele foi criado para ser um ser social. É tanto que a ordem de Deus para Adão foi: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A ordem foi essa. Procrie, ele faz para Adão a mulher,
E a ordem é para que eles procriem, como nós já vimos durante a lição, que Deus ele dá toda a condição para que a espécie humana ela seja procriada. Por quê? Porque o homem foi feito para viver em comunhão, né? Refletindo, inclusive, o Deus triuno que o criou, né? Que é um Deus subsistente em três pessoas. Então, o homem foi feito para viver em comunhão, se relacionar com outros da sua espécie, conviver. O homem precisa, né? Ele tem as necessidades e deveres que vão além da sua individualidade, né? Ele sente necessidade de pertencimento, ele sente necessidade de constituir família, porque o homem não foi feito para viver só. As pessoas que buscam isolamento social estão correndo um sério risco de desenvolver problemas emocionais, como depressão, como pensamentos suicidas, pensamentos suicidas. Então é necessário o que a gente atente para isso. Nós somos um ser social. O homem não é para viver isolado, sozinho. E o comentarista aí, ele vai tratar no subtópico 1 sobre isso, né? Aí ele vai inclusive falar sobre os recursos digitais. Ele vai dizer, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana, né? As redes sociais, o advento da internet trouxe muita comodidade, facilidade para nós, na verdade, principalmente para as pessoas que viajam. Eu já tive que trabalhar fora do país por um tempo e a saudade era minimizada porque a gente hoje tem a condição de, através do celular, falar com os nossos parentes, né? Através do contato visual, né? A gente entra num contato ali de uma chamada de vídeo, né? E a gente consegue ver os nossos parentes, ver como é que estão e vice-versa. Então há essa facilidade que há 40 anos atrás não havia, né? Nós temos aí as plataformas de comunicação instantânea, que a gente consegue falar para uma maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo, passando informações essas que às vezes a gente precisava ter uma reunião presencial para transmitir. Então, tudo isso são facilidades que as redes sociais, o advento da internet trouxe para nós. Isso é bom, né? Mas nós não podemos deixar que essas coisas substituam os nossos relacionamentos pessoais ali, físicos, os nossos contatos físicos, olho no olho, pessoalmente. A gente precisa, sim, manter esses relacionamentos, corpo a corpo ali. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho 1000 amigos no meu perfil e não conhece nem a metade. A gente tem essa facilidade de conhecer um número maior de pessoas, mas que esse conhecimento se converta também em toques físicos, né? Que a gente, sempre que possível, conheça presencialmente, né? Vejam quem são essas pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o homem ele é um ser social. E aí o comentarista ele vai ampliar isso para a questão da prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição. Aí já entra os desigrejados, né? Sugerindo o cultivo de uma fé individual
ou meramente virtual. Não, queridos, nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar, né? Congregar, estamos ali juntos, no momento do culto, ouvindo os testemunhos, as instruções. Nós saímos de um trimestre, onde nós estudamos sobre a igreja de Jerusalém, e nós vimos lá que havia uma coinonia muito grande entre eles, né? Eles se reuniam nas casas, almoçavam juntos, faziam as refeições juntos, e isso fortalecia a amizade, a comunhão entre eles, a ponto de caírem na graça do povo, né? E o Espírito Santo, que é Deus, acrescentar, né, cada dia à igreja aqueles que haviam se salvar, porque além da pregação, as pessoas observavam e viam comunhão entre eles, estavam sempre unidos ali, né, em amor, não tinham nada de forma individual, tudo era comum, mas isso corpo a corpo. Mas nós estamos no século XXI, mas essas coisas precisam ser preservadas, né? Essa comunhão, o corpo a corpo, o estar presente, os relacionamentos presenciais precisam existir. E aqui no que tange a questão do culto, é claro que precisa sim. Ninguém é cristão sozinho. Ninguém é cristão sozinho. O cristianismo não é uma religião, né, que defende essa ideia do individualismo, do isolamento. Não. É só olhar para Jesus. Jesus, ele sempre estava no meio das pessoas ali. Jesus, ele tinha amigos, né? Ali Lázaro e suas irmãs ali em Betânia. Jesus sempre passava ali para conversar, dialogar. Então é importante. Quem tem essa ideia de viver sozinho é uma ideia perigosa, né? É uma ideia muito perigosa. E aqui na conclusão da lição, o comentarista vai dizer o seguinte: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Amém. Glória a Deus, né? Então, essa foi a segunda lição desse trimestre, né, que tá sendo uma bênção, né? Já no início nós já estamos vendo que o tema desse trimestre é profundo, é um tema teológico, e de uma profundidade muito grande, né? Que possamos também, assim como o trimestre passado, tirarmos, não só adquirirmos conhecimento, mas que esse conhecimento venha fazer uma diferença na nossa vida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, querido, compartilhe aí com seus amigos, deixe aí os seus comentários, deixe aí o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Dessa forma você vai estar nos ajudando a continuar com esse projeto aqui na plataforma. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua família e até a próxima lição.